1 Crônicas capítulo 13, versículo 14, diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom em sua casa durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Vamos orar? Te louvamos, Pai, muito obrigado por essa noite, esse dia na Tua presença. São tantas pessoas que já passaram aqui pela manhã, agora nesses cultos, tantos outros cultos nos campos, nos núcleos que estão acontecendo, e eu sei que em cada um desses lugares o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo, desde sexta-feira. Obrigado pela vida de todos que estão aqui. A nossa oração agora: continue fazendo aquilo que o Senhor começou nesse culto. Agora fale conosco. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar e dar um grande aplauso para Jesus, que Ele merece. Aleluia. Nós estávamos ontem à noite falando sobre honra. E nós falamos sobre honra na família. E demos vários exemplos de que a honra, eu falei que a honra é uma chave, né? Uma chave é o segredo para o sucesso da nossa casa. A família que não tem honra dentro do seu lar é uma família complicada, é uma família que não tem respeito, talvez uma família dividida, né? E precisa ter honra dentro de casa. Demos vários exemplos de honra, de desonra na realidade. Eu falei ontem as consequências da desonra, né? E demos vários exemplos de esposa que desonrou o marido, tipo Abical, que desonrou o Davi, né? E sofreu consequências trágicas, ao ponto dela ficar estéril, nunca ter filho, por causa da desonra que ela teve com o seu marido. E filhos desonrando o pai, o exemplo do Noé com o seu filho que desonrou, e outros exemplos que nós falamos aqui sobre desonra. E o que a desonra causa dentro de um lar? Quando não tem amizade, quando não tem afeto, quando não tem respeito, quando não tem reconhecimento da autoridade dentro do lar, a desonra causa destruição, causa dano. E hoje eu quero concluir, é como se estivesse concluindo a mensagem de ontem, mas eu quero falar sobre a honra que atrai a presença de Deus. E uma das maiores honras que nós temos que ter na nossa vida é a honra a Deus, em primeiro lugar, porque Deus é o primeiro antes de tudo na nossa vida, né? Deus é o primeiro, em primeiro lugar na nossa vida, e nós temos que sempre honrar a Deus em tudo, naquilo que nós temos, aquilo que nós fazemos, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eu quero dar aqui um exemplo. Na realidade, eu vou dar 2 exemplos para você aqui hoje. Um exemplo de um homem que teve a oportunidade para honrar a Deus e não honrou, e o homem que teve a oportunidade de honrar a Deus e honrou. Sendo que esse homem na história aqui, que teve a oportunidade para honrar a Deus, ele teve muito tempo para entender isso e mesmo assim não honrou, não entendeu. Se entendeu, é porque não quis honrar mesmo, né? E outro que teve pouco tempo, e a gente vê que desde quando a presença de Deus chegou na casa dele, ele já tinha um coração de honra. E é diferente quando você tem um coração de honra e quando você não tem disposição para honrar e receber aquilo que está acontecendo. Então essas 2 pessoas aqui, que dentro dessa história são as pessoas que a gente aprende o positivo e a gente aprende o negativo, né? E essas 2 pessoas são Abinadab e a sua família. Diga assim, sua família, porque quando se trata de cabeça de sacerdote, não influencia só você, influencia a sua casa, a sua família, certo? Tudo que você faz dentro da sua família, dentro da sua casa, que não é positivo, que vai trazer destruição, que vai trazer prejuízo, com certeza não afeta só você, afeta a sua família, afeta os seus filhos, afeta as suas emoções, afeta as suas finanças, afeta o seu ministério, afeta tudo. Impressionante. E esses 2 homens aqui estão na história, né? Poderia
está muito bem, todos dois, e está falando muito bem deles, mas a história é diferente. Então, Abinadab, o costume sem reverência, né? Esse homem aqui, a Bíblia fala o quê? O rei Davi, um dos maiores desejos da vida do rei Davi, eu sei que você conhece um pouco dessa história. Quem era o rei Davi? Quem era o Davi? É aquele que derrubou o gigante e tal, né? Inclusive, tem uma série que está passando agora na Amazon Prime. É muito boa a série. É A Casa de Davi. É uma série sobre a história de Davi. É muito boa. Você peneira umas besteirinhas lá, mas em verdade, segundo os estudiosos, é a melhor série bíblica até hoje. E realmente, eu assisti e é muito boa. A primeira temporada, vem a segunda aí, né? Então, glória a Deus. É bom, tomara que a Amazon Prime possa me compensar com essa propaganda. Brincadeira. Mas, brincadeira, só falando, porque é importante. Quem era o Davi? O que derrotou o gigante. Depois que ele derrotou o gigante, se tornou um grande homem guerreiro, né? E ele era um homem adorador. Era um jovem que adorava Deus. É impressionante como o coração dele era tão adorador que a Bíblia fala que quando o rei Saul, o rei que era o rei daquele tempo, o rei de Davi, estava atormentado com espíritos demoníacos, né? O Davi ia lá tocar sua harpa e o demônio saía do rei. Era uma unção extraordinária. E o Davi vai se tornar rei. E um dos sonhos e vontade e desejo do rei Davi, agora ele podia fazer isso porque ele era rei, era trazer a Arca da Aliança para a cidade de Davi, né? Era trazer a presença de Deus para a cidade de Davi, para Jerusalém. Nesse tempo chamava a cidade de Davi, mas a Jerusalém, que depois se tornou, né? E ele trabalhou em cima disso, depois que se tornou rei, porque a Arca da Aliança, só para você entender, eu vou falar rapidinho aqui a história para você entender. O que era a Arca da Aliança? Era um lugar onde simbolizava a presença de Deus. Deus estava ali, naquele lugar. Quando Moisés saiu do Egito, com aquelas milhões de pessoas que eram escravos, agora estavam libertos, saiu do Egito, estavam passando pelo deserto um período, e Deus foi dando para Moisés algumas direções. E uma das coisas que Deus falou para Moisés foi assim: faz um tabernáculo. Falou todo como era, com detalhe. Olha, Deus é um Deus de detalhe. Falou para Moisés todos os detalhes do tabernáculo, como que tinha que ser. E esse tabernáculo, ele tinha várias divisões. Na entrada era aquele lugar que apresentava os sacrifícios, depois, né, sacrificava, né, depois tinha purificação, ia passando por aqueles estágios, até que chegava no último estágio, que era chamado Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? Era onde estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a glória de Deus, a presença de Deus, ou seja, Deus estava ali, certo? E quem podia entrar nesse lugar que era o Santo dos Santos? Só um homem, o sacerdote, que foi ungido para aquilo. Então, de cada tribo de Israel, Deus levantou aquelas tribos, e cada uma tinha uma função. E uma dessas tribos tinha a função de quê? De tomar conta do tabernáculo e fazer esse processo. E ali tinha o sacerdote que tinha que entrar naquele lugar. Para que ele entrava? Ele entrava para sacrificar os sacrifícios que o povo trazia, e ele chegava até no Santo dos Santos para pedir perdão a Deus do pecado daquele povo todo, uma vez por ano talvez, mais ou menos isso. Esse sacerdote, Deus falou como que tinha que ser a roupa dele, né? Como que ele tinha que se vestir, e nessa roupa desse sacerdote tinha os sininhos nos tornozelos. Sininho, sabe que eles, já viu por aí, a gente passa às vezes, né? A gente não vê muito por aqui, mas nas fazendas se vê. Tem alguns animais, boi, essas coisas que põem o sininho para saber onde está, né? Fica balançando lá, a gente já sabe onde está. O sacerdote tinha o sininho no pé. Então, além de ter o sininho, ele amarrava um bordão, uma corda no pé dele.
no tornozelo. Ele entrava ali no Santo dos Santos para apresentar a Deus. Para que era o sininho? É que o povo, os outros sacerdotes que estavam ali antes, ficar ouvindo se ele estava vivo. Então, se estava fazendo barulho, é porque estava tudo bem. Deus estava recebendo, né, o sacrifício, estava tudo bem. Ele estava lá falando com Deus, ministrando na presença de Deus. Se o sininho parasse por muitas horas, pegou. Por quê? Porque aquele homem entrou ali impuro e não podia, porque a glória de Deus vinha, e se não tivesse como devia, puro, morria. E a cordinha, sabe para que era? Era para puxar o corpo dele, porque ninguém podia entrar ali, porque a presença de Deus estava ali, aonde a arca da aliança estava, só para você entender. Então essa arca agora está em algum lugar. Essa arca rolou aí, né? Teve a impressão, é muita história com a arca. E ela está em algum lugar, e o Davi quer trazer essa arca para a cidade de Davi. É o desejo dele, é o sonho dele, é a vontade dele. Porque Davi amava a Deus, ele queria a glória de Deus perto. Ele queria a presença de Deus perto deles. Então o Davi agora vai movimentar o seu exército, o seu povo, e eles vão atrás. Eles vão encontrar a arca na casa de alguém. Na casa de quem? Desse primeiro personagem aqui, Abinadab. E o Abinadab, a arca está na casa dele. Diga comigo, diga assim: a arca é a presença de Deus, é a glória de Deus. Imagina só, irmão, está na casa de Abinadab a presença de Deus, a glória de Deus. Imagine isso. E a Bíblia diz que quando a arca chegou lá, eles escolheram dos filhos de Abinadab e consagraram aqueles homens para se tornarem sacerdote, para que eles pudessem tocar na arca, ministrar diante de Deus. Uau, que coisa tremenda. Só que é bem aqui que eu quero, junto com você, entender algumas coisas que são tão importantes. Honra é um negócio extraordinário, e principalmente quando se trata de Deus, quando se trata de dar honra a Deus, de reconhecer a presença de Deus, de saber quem é o seu Deus, de saber o que o seu Deus pode fazer, e de dar valor que a presença de Deus está ali. E o que estava acontecendo com essa família aqui? Estava acontecendo com essa família que eles estavam com o bem mais precioso que alguém pode ter na sua casa, e eles não estavam reconhecendo, eles não estavam valorizando, não estavam aproveitando, vamos colocar assim, a presença de Deus que estava na sua casa. E é aí que começa a complicar para muitas famílias, que elas até convidaram Deus para ir para sua casa, entregaram a vida para Jesus, até estão andando com Deus, mas não entenderam que Deus está lá, não entenderam, não estão valorizando a presença de Deus no seu lar, eles não estão honrando a presença de Deus na sua casa. E aí, o que acontece? Vai começar a ser normal, né? Já viu isso? Vai começar a ser normal para aquela pessoa, ela vai acostumar. E nós não temos que ser seguidores de Jesus, pessoas que se dizem de Deus, que acostumam com a presença de Deus. Porque quando a gente acostuma, a gente cruza os braços. Deus está aqui, amém. Não tem mais emoção, não suspira mais fundo, né? Quando, já viu quando é o novo convertido, fala assim: e aí, como é que tá? Você agora converteu, o cara, glória a Deus, aleluia, Jesus está na minha vida. Chega, vai fundo, né? Tá apaixonado, tá entendendo, tá querendo desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para ele. Mas começa a passar um tempo, começa a perder essa honra. Já viu como é que é? Não sei se eu falei hoje de manhã ou ontem isso. O casal, quando começa o romance, né? Foi hoje de manhã que eu falei isso? Acho que foi, né? Começa o romance. Romance real.
é coraçãozinho para todo lado. Mas olha assim, é só aquele coração, né? Pombinho assim. Ai, meu Deus, que mulher de Deus que Deus está me dando. Que homem de Deus. E aquele love, aquele romance, aquela coisa maravilhosa. E eles sonham, eles projetam. E é meu amor, meu querido, minha amada, meu bem, meu chuchu. Tudo que quiser. Inventa nome aí. É maravilhoso, né? Na hora de pedir, faz aquele pedido americanizado, né? Tal. De joelho, aquela coisa, que coisa maravilhosa, tem que ser assim mesmo. Isso é lindo demais, é maravilhoso demais, né? Aí casa, maravilha, a mulher mais linda. Eu acordo quando eu vejo, meu Deus, a maior coisa da minha vida é porque está ao meu lado uma princesa. Passa-se 6 meses. Os coraçãozinhos já começaram a sumir. A linguagem começa a mudar. Ela está lá, no mesmo lugar, na mesma casa, é a mesma pessoa, mas não está honrando mais e valorizando como deveria. Acostuma, sabe? Vai acostumando. Oi, amor, eu te amo, estou aqui ao seu lado. Eu sei. Não levantou para fazer o café, né? Fazer igual o irmão que os irmãos estavam ensinando como conquistar a esposa, como se honrar a esposa, como ser, sabe, um esposo que honra. E uma das coisas que ensinaram é levar café na cama, né? Uau! Pensa só, as esposas levar café na cama. Hoje está um pouquinho mais complicado, leva chá, né? Levar café na cama e tudo. Mas o irmão, aí deram uma tarefa lá e falaram, na semana que vem, conta o testemunho. Aí a líder lá falou, quem tem um testemunho hoje? Era um encontro, uma reunião de casais que tinha na igreja toda segunda-feira, né? Conta o testemunho. Alguém fez como é que fala? Que nós mandamos, que nós demos aqui para vocês, a tarefa, né? Aquela tarefa. Aí o irmãozinho levantou a mão, feliz, sorrindo, falando, irmão, vem contar aqui. Ele foi lá contando. Ela não estava muito querendo ir, mas foi. Ele falou assim, eu levei café na cama para ela. Pela primeira vez, todo mundo, glória a Deus, conta aí, irmão. Pois é, eu saí cedo, fui lá na taberna, né? Comprei o café, coloquei numa bandeja, eu levei lá e falei, bom dia, amor. Ela, bom dia. E ele peguei na bandeja o pacote de café e falei, está aqui. Te levanta e vai fazer. Parece brincadeira. Todo mundo ficou sério para aquele irmão. Eu falei, meu Deus, os irmãos hoje vão desviar. Pensa que ficaram olhando para aquele irmão. Aí a líder foi lá e falou, irmãozinho querido, por favor, senta ali. Senta ali. Você não vai ganhar um prêmio. Aquela irmã foi sábia. Você não vai ganhar um prêmio. Aí, eu não vou contar o resto da história mais, porque não interessa. Mas ele fez isso. Que coisa terrível, né? Mas sabe por que se faz isso? Aquela irmã ficou com vergonha, com a cabeça baixa, tão envergonhada. Com certeza triste porque já tinha acontecido e triste porque ele estava contando ainda com alegria. Apesar que eu nunca mais vi ele, não sei nem o que aconteceu com ele depois, sei que a esposa fez dele. Brincadeira. Mas por que acontece isso? Porque acostuma, perde o brilho, não é não? E o que estava acontecendo na casa de Abinadab era isso. Até então, no início, talvez, que legal, arca, põe aí, é a presença de Deus, põe aí.
Amém, a presença de Deus. Meu filho, cuida aí, porque você é sacerdote agora, amém. Mas depois foi perdendo o brilho, foi perdendo o valor. Não tem mais valor. E isso é vice-versa. Estou dando exemplo dentro de casa de um casal, né? Mas às vezes a esposa também, né? Era o príncipe, meu Deus, encantado. Agora, como que ela vê? Vai acostumando. Então, nós não podemos entrar nesse nível, né? De acostumar, de não aproveitar a presença, de não aproveitar que Deus está na nossa casa, de não entender, de não louvar a Deus, de não exaltar a Deus, porque sabendo que Deus está na nossa, aproveitar a presença, de envolver minha família, de envolver a minha casa, de mostrar para os meus filhos quem é Deus, a graça de Deus fazer parte do meu lar, a graça de Deus fazer parte da minha família, né? Porque muitos de nós, eu pelo menos na minha história, se eu for contar para você aqui, eu aprendi sobre Deus depois que eu converti, porque minha família era religiosa. Até a gente ia na igreja no domingo, meus pais iam, mas não tinha, era aquele negócio só para bater o cartão, né? Vai lá, aquele negócio, tomar um negocinho lá e tal, e pronto, acabou. Saiu dali e ia para folia. Pelo menos a gente, os pais não, né? Mas eles achavam que estavam bem. E quando eu converto, entrego a vida para Jesus, eu começo a ver as famílias da igreja, eu falo, o que é isso aqui que eu estava procurando, que eu nem sabia que podia. E começo a ver as famílias da igreja, pessoas com famílias tão legais, os filhos adorando a Deus, e as pessoas ali, gente valorizando a presença de Deus na sua casa. Eu falei, Deus, eu quero isso, e eu quero que a minha história mude. A partir de mim vai mudar a história. E quando o Senhor me der uma esposa, tem que ser a melhor de todas. E quando o Senhor me der uma família, filhos, vai ser diferente. Porque até aqui foi uma coisa, mas de agora em diante a história vai mudar. Sabe o que eu entendi? Que quando você valoriza e honra a Deus e anda com Deus, Deus vai abençoar você. E eu aprendi isso e falei, quando o Senhor me der uma esposa, ela tem que ser ungida, bonita, cheia do Espírito Santo e com muita sabedoria. Ele me impressionou. Deus sempre impressiona, né? Glória a Deus, né? E me deu muito além do que eu imaginava. Graças a Deus, sou grato por isso. E a história mudou dentro da minha casa. Foi diferente, porque a partir de mim, de nós, começou um novo tempo na minha família. Minha mãe converteu, meu pai converteu, meu irmão converteu. Tem um irmão que é pastor aqui, né? Claudionô está ali. Tudo mudou. Mas quando a gente olha numa ótica diferente e não perde o brilho, não perde a graça. Olha, eu vou dizer algo para você. Quanto tempo de seguidor de Jesus você tem e o que está acontecendo na tua casa? Porque o Abinadab, só para você ter uma ideia, a arca ficou 20 anos na casa dele. 20 anos se passou, ficou 20 anos a presença, a glória de Deus, que o Davi andava, queria essa presença, ficou 20 anos e ninguém ouviu falar nada. Não tinha boato, não tinha nem notícia para os fofoqueiros, falar pelo menos mal, não tinha nada, irmão. Ninguém sabia de nada, todo mundo calou, não acontecia nada na casa dele. A glória de Deus estava lá. O próprio filho foi ungido para ministrar na presença de Deus, mas não acontecia nada. Ninguém sabia de nada. Não, nem chegava notícia para o rei Davi. A arca está na casa do Abinadab, a família dele está abençoada, e Deus está lá fazendo prodígio, porque a glória de Deus está naquela casa. Porque quando a glória de Deus está lá, ela se manifesta. É para se manifestar. Não? Mas Deus não teve honra aqui, não se manifestou nessa casa. Por quê? Porque acostuma, porque começa a não dar valor, começa a não ver diferente, né? É algo que não pode acontecer dentro da nossa casa. Então o que aconteceu na casa desse homem aqui? Nada.
A única coisa grande e boa que tinha na casa desse homem era que a presença de Deus estava lá. Mas ele não honrou, não considerou, não desfrutou. Vou dizer algo para você. Se você é sábio e inteligente e sabe que Deus está no seu lar, aproveite. Porque com certeza Deus tem coisas extraordinárias para fazer acontecer na sua casa. Agora depende de você compreender que a presença de Deus é grande. Se você não compreende isso, você vai viver uma vida, sabe, assim, sem desfrutar do que Deus quer te dar, com certeza. E o que aconteceu na vida desse homem? Nada. Eu creio, eu acredito que você já entendeu isso e a sua casa é uma bênção em nome de Jesus. Amém? Sua casa é uma bênção para a glória de Jesus. Mas quando você reconhece, então esse homem aqui, ele não teve uma resposta, né, para Deus, e não acontece nada na vida dele. Ele começa a ficar acostumado, né? Está acostumado. É igual o time que não ganha, o cara nem se alegra mais, está acostumado. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Você sabia de uma coisa? O que a Bíblia diz? Eu estou falando essa história e contando a história da Arca da Aliança, onde ela ficou por um tempo, porque hoje na realidade, a glória de Deus, depois de Jesus, ela não precisa mais de uma arca. A presença de Deus, a Bíblia fala, está em nós. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a arca de Deus. Você é onde Deus habita. Você é onde Deus quer fluir. Através de você, Deus vai fluir. Através de você, se você entender que Deus está com você e na sua casa, é através de você que as promessas de Deus vão se manifestar. Tipo como a sua casa toda entregar a vida para Jesus. As promessas é que se você crer no Senhor teu Deus, será salvo tu e a tua casa. Mas tem casa que não está acontecendo nada. E tem casa que está acontecendo muita coisa. Mas tem casa que não está acontecendo nada. Por quê? Porque falta honra, falta reconhecimento, né? Talvez fechou a porta e deixou a presença para fora, né? E nós precisamos observar isso, agarrar. Esse homem teve 20 anos de oportunidade para desfrutar de toda a graça da presença de Deus. 20 anos, irmão. Nós estamos em Santarém 6 anos. Pensa que é muito tempo já. Só que o tempo passa rápido. E quando a gente não desfruta, não corre para a presença de Deus, né? A coisa passa e a gente perde. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu entreguei a vida para Jesus, eu falei assim: Deus, mude a minha vida é do Senhor e eu quero tudo que o Senhor tem. E agarrei. Já viu isso? Já viu a história do Jacó? O Jacó, quando se encontrou com Deus, lá no Vale de Jaboque, que ele foi lá para aquela vigília da noite, ele foi se encontrar com Deus. A Bíblia fala que Deus veio, ele lutou com Deus a noite toda. E quando o dia vinha raiando, o anjo falou assim: ó, estou indo embora, o dia já está raiando. Aí o Jacó falou assim: vai não vai. Não, eu vou, Jacó, eu vou sair fora agora. Não vai não, só vai sair daqui depois que me abençoar. Sabe o que ele entendeu? Ele entendeu que Deus estava ali. Ele entendeu que era a oportunidade que Deus estava dando para ele e para a sua família de mudar a história dele. Então sabe o que ele faz? Ele o anjo agarra Deus e fala assim: não te solto até que você me abençoe. Ele aproveitou. O que eu quero deixar para você? Deus está lá na sua casa. Deus faz parte da sua família. Vamos colocar dentro da história, a arca de Deus está lá. Você está aproveitando? Você está honrando? Será que Deus não ficou feliz quando o Jacó falou assim: você não vai, né? Com certeza Deus, que a Bíblia diz que daquele dia
Jacó deixou de ser Jacó, porque Deus pergunta: como é teu nome? Ele fala Jacó. Certamente você é trapaceiro, enrolão, né, sem caráter, mas a partir de agora você vai se chamar Israel, príncipe de Deus. E Deus abençoou Jacó, e naquele dia sua história mudou, da água para o vinho. Se você aproveita a presença de Deus, honra a presença de Deus, não fica acostumado com a presença de Deus, né? Porque a gente não... Irmão, quando eu digo acostumar, sabe por quê? Porque Deus tem uma glória todo dia. Deus tem uma bênção todo dia. Deus se renova a cada dia. E nós nunca vamos nos acostumar, não é? A Bíblia já fala que a palavra de Deus, ela se renova dia após dia, não é? A Bíblia fala que nós estamos sendo transformados, tocados, mudados de glória em glória, de glória em glória. Isso é para quem nunca se acostumou só com a presença de Deus. Ele quer sempre mais. E nós precisamos desejar isso aqui, querer isso aqui, porque esse homem aqui não aproveitou a oportunidade. Agora deixa eu falar para você do outro personagem, do outro homem. O que aconteceu? O Davi vai agora, sabe que a arca está lá, prepara o seu exército, o seu povo, porque fala: tem que pegar a arca da casa de Abinadab e vou levar para a cidade de Davi. E agora nós vamos adorar, nós vamos glorificar. Eu falei ontem sobre Mical, né? Que Mical desonra Davi. Quando Davi entra, ele está tão feliz, porque a arca da aliança está chegando ali na cidade de Davi, que ele dança extravagante. E a Mical desonrou seu marido por causa disso. Então, agora Davi vai buscar a arca. Onde ela está? Ela está na casa de quem? De Abinadab e a sua família. E ele vai pegar a arca dali, vai tirar. Vai acontecer o quê? O tempo dele vai acabar. O tempo que ele tinha para desfrutar de toda a presença de Deus, de toda a glória de Deus, de ser transformado sua casa, sua família, de ser liberado bênção para ele. Porque quando Deus está lá e Deus está sendo honrado no nosso lar, é bênção sem medida, irmão. Todo mundo está entendendo aí, amém? Glória a Deus, é bênção sem medida. E agora vai sair a arca da casa desse homem, e o Davi vai sair com essa arca e vai... O foco, o alvo agora é ir para a cidade de Davi e levar a presença de Deus para ali. Glória a Deus. Só que vai acontecer algo, um acidente. Que acidente acontece? Creio, se eu não me engano, um dos filhos desse homem que, né, não deu valor nesse tempo todo vai tocar na arca. Toca de uma forma inadequada, como não era para tocar, e morre. Então, o plano de Davi de continuar vai parar um pouquinho. Então ele fala: então não vou levar a arca, eu vou deixar em outro lugar por enquanto, porque houve esses problemas aí, vou deixar em outro lugar. Bom, claramente a Bíblia não fala que estava na frente, mas estava próximo. Da casa de quem? Esse homem se chama Obed-edom. E eles vão agora precisar guardar a arca em outro lugar. E eles vão guardar a arca na casa de Obed-edom. Talvez coincidência, mas Deus não... né? Esse negócio de coincidência para Deus não existe. Talvez cristocidência, né? Alguma coisa assim, porque Deus faz tudo perfeito. E se a arca parou ali perto, e Obed-edom foi o homem escolhido, talvez não tinha outra casa perto, era só ele mesmo. Então ele falou: então vamos deixar essa arca aqui na casa desse homem. Você aceita a arca? Você aceita deixar a arca de Deus aí, né? E o Obed, desde um primeiro momento, com certeza, já teve uma atitude diferente. Porque a história desse aqui é diferente do outro. A história desse aqui é muito maravilhosa. Então o Obed-edom tem um coração de honra. E a arca agora vai entrar na casa desse homem, né? Nós não lemos o texto lá da primeira história, do primeiro personagem que nós falamos, né? O Abinadab. Mas eu quero ver com você aqui um pouco em 2 Samuel capítulo 6, versículo 10, como que vai acontecer essa situação toda aqui. Olha o que diz:
1 Samuel capítulo 6, versículo 10 em diante. Assim Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. Olha só, por 3 meses. Não é nem 10% do tempo que ficou na casa do Abinadab. Ficou por 3 meses. Preste bem atenção. E o Senhor o abençoou e a toda a sua, diga comigo, família. 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo, diga-se comigo, tudo. O que é tudo? É tudo. E tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Agora preste bem atenção, 3 meses mudou a vida, a família desse homem. Por quê? Diga comigo assim: reconhecimento, honra. O coração desse homem era de honra. É a arca de Deus, uau, limpa tudo. Eu vi uma certa vez um certo pregador falando que a casa de Obed-edom talvez era aquela casinha simples no meio da estrada, com aquela cerquinha de ripa, né, do sertão. Estava ali aquela casinha simples. E o rei Davi escolhe aquela casa para, eu penso, o Obed-edom arrancando tudo, limpando a sala, conseguindo um melhor ambiente, né, para aquela arca ficar, para que Deus pudesse ser honrado, para que a glória de Deus, que a presença de Deus se manifestasse ali. Então ele vai dar o melhor lugar da sua casa. E honra é assim. Eu falei pela manhã que eu fui, claro, eu estou falando de honra a Deus. Vou dar um exemplo quando se trata de honra até para pessoas, né? Nós fomos ficar num certo lugar e chegamos dessa cidade e aquele pastor recebeu a gente e ele falou: não, vocês têm que ficar na minha casa. Eu falei: não, a gente fica ali naquela pousada, não, vai ficar na minha casa. Eu falei para o pastor que estava com a gente: não, vamos ficar na casa dele. Ele falou: ele quer que fique lá, já preparou tudo. Eu falei: tudo bem. E para nossa surpresa, ele tinha preparado um quarto bonito, rapaz, bem confortável. E quando eu entrei naquele quarto, eu notei que tinha uns sapatos, uns tênis, né? E eu observei que era o tamanho do pé dele. Falei: esse quarto é dele. Na verdade, eu acho que eu já tinha falado para minha esposa, a esposa dele. Enfim, ele estava saindo do quarto dele, foi dormir na sala para dar o quarto dele para a gente. Eu falei: não, que isso, por quê? Não, é um prazer, é uma honra. Vocês têm que ficar aqui, têm que dormir aqui. Para nós é uma honra receber vocês aqui. E a gente ficou ali, porque ele deu outro quarto para o outro casal de pastor que estava com a gente, foi dormir na sala ou para a casa da filha. Foi dormir na casa da filha. E eu fiquei pensando aquilo ali, digo: meu Deus, que isso, que coração de honra, que coração que considera, né? E a gente, como ser humano, vê aquilo ali, irmão, dá vontade de ficar levantando a mão toda hora. Deus abençoe essa casa, abençoa as finanças, abençoa a casa dele, abençoa a esposa, abençoa os filhos, abençoa tudo que ele faz, abençoa a igreja. Dá vontade de ficar abençoando toda hora. Nós, seres humanos, que temos sentimentos estranhos. Agora imagina Deus. Quando você honra a Deus, quando você reconhece a presença de Deus e você dá o melhor lugar para Deus da sua casa, como que Deus fica com vontade de te abençoar? Foi isso que aconteceu na casa do Obed-edom. Sabe, ele teve um coração de honra, recebeu a arca de Deus. E a Bíblia fala que em 3 meses Deus abençoou ele e a sua família e
tudo, tudo, tudo. Eu estava falando de manhã, tudo é tudo, sabe? Até o curió da gaiola, irmão, cantou mais bonito. Sabe o que é curió? É passarinho. Até o bem-te-vi, isso cantou mais bonito, né? Sabe, irmãos? Por quê? Porque Deus abençoou tudo. E quando abençoa todo, a mangueira do quintal vai dar uma manga melhor, né? As frutas vão ser mais bonitas, as flores vão florescer. Talvez nem era tempo de primavera, não era um tempo de flores bonitas, mas tudo floresceu ali. Tudo ficou bonito, porque quando a Bíblia fala que Deus o abençoou em tudo, realmente abençoou. Quando as pessoas passavam naquela casa e falavam, uau, é diferente das outras casas aqui. Porque quando Deus é honrado no seu lar, tudo é diferente. Quando Deus é reconhecido no seu lar, quando tem honra para Deus na sua casa, tudo é diferente. E esse aqui era o coração desse homem, de Obed-edom, de receber a Deus, de ser cheio de Deus. Pensa, se você for estudar a história de Obed-edom, você vai ver que a primeira experiência dele com Deus, com a presença de Deus. Porque depois disso você vai ver que Obed-edom ficou tão cheio da presença de Deus, ele foi tão impactado pelos 3 meses que Deus passou ali, que lá na frente você vai ver Obed-edom sendo porteiro. E depois você vai ver Obed-edom tocando. Depois de porteiro, ele já vai tocar no coral, lá do templo, já lá em Jerusalém. E depois você vai ver Obed-edom sendo um sacerdote, servindo na casa de Deus. Ele foi crescendo, porque ele aprendeu que a presença de Deus era tão boa, que ele foi para lá e começou a crescer os níveis para estar mais perto da Arca da Aliança. Uau! É impressionante a história desse homem. Queridos, nós precisamos honrar a Deus na nossa casa, querer Deus na nossa casa, sabe? Trazer Deus para perto. E quando você começa a honrar Deus, a sua família, seus filhos vão ser abençoados, sua casa vai ser abençoada, sua família vai ser abençoada, suas heranças vão aparecer, Deus vai abrir porta, irmão, pode ter certeza, Deus vai abrir porta, teus filhos vão ser abençoados. Quando Deus está na sua casa, as pessoas têm prazer de estar ali, elas sentem que Deus está ali. As nossas filhas, a Priscila e a Ana, aqui mesmo em Macapá, quando a gente morava, algumas vezes levava as amigas para lá, para casa, fica sexta, sábado, e vai ficar, pai, sexta, sábado, domingo, quando a gente for para o culto, elas vão de volta para casa delas. Ah, tá bom. Aí vinha aqui na reunião de jovens, ficava, tinham comunhão e ficava lá assistindo clipes, vídeos e adorando, e aquela coisa, né? Muito legal. Aí vinha o domingo para o culto. Só que, quando terminava o culto, voltava, mas não ia para a casa delas domingo de volta? Pois é, elas falaram que elas sentem tão bem quando estão lá em casa, sentem a presença de Deus, é um refrigério para elas, elas podem ficar só para ir amanhã. Ah, tudo bem, os pais delas sabem? Ok. E é bom a gente ouvir isso, que as pessoas se sentem bem na sua casa, porque elas sentem que Deus está ali. Triste é que elas não sentiam isso na casa delas. Por quê? Porque os pais talvez não eram crentes, não tinham Deus. Mas hoje eu estou falando com você que tem Deus, e tem a presença de Deus na sua casa. Desenvolva isso. Se você entrar na nossa casa, lá nós temos uma pessoa, uma amiga, nós temos alguém lá. Alguém não, como é que eu falei de manhã, amor? Uma amiga. O nome dela é Alexa. E eu comprei a Alexa, ela fala japonês. Comprei lá no Japão. E eu orei para a Alexa, falei assim: converte. A Alexa é crente. Ela só toca música gospel. E eu falo assim: Alexa, cedo, vou lá para a sala. Falo assim: Alexa, toca ovelhinha.
ela toca a ovelhinha. E ela já toca ela fala assim: ovelhinha de Isadora Pompeu e outras parecidas. Ela já fez uma playlist para mim. Ela é legal, Alexa. Aí um dia eu falei assim, rápido, né? Alexa, toca música tal. Ela falou assim: música tal de Pablo Vittar. Tá amarrado. Você é crente. Nem terminei o nome para você não saber quem era. Entendeu? Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque se você chegar na nossa casa, está tocando uma adoração. Porque nós consagramos o nosso lar para Deus. Nós levantamos um altar para Deus. A presença de Deus está lá. Em todo momento que você chegar lá, está tocando uma adoração. Todo tempo que você chegar, irmão, a gente sai e fica tocando. Vamos embora, fica lá às vezes tocar. Às vezes que a gente fala: Alexa, play, pause, e aí, vamos sair. Aí, mas às vezes fica lá. Sabe por quê? Porque nós queremos que todo o tempo que nós estivermos em casa, na nossa família, agora só nós dois, né? Esteja a presença de Deus, Deus seja honrado, a glória de Deus esteja ali, a presença de Deus. Se você entrar no meu carro, automaticamente já entra, na hora que liga já entra uma música lá de adoração, automaticamente. Se você conseguisse entrar na minha cabeça, você ia ver que tem um monte de música lá. Mas sabe, viver nesse nível de busca, de honra, traz presença de Deus. Eu gosto disso aqui que fala, olha, do outro, de Abinadab. Passou-se 20 anos, o rei Davi nunca ouviu uma notícia. Passou-se 20 anos, ninguém falou nada da casa daquele homem. Não tinha história, não tinha notícia, não tinha nada. Mas passa 3 meses na casa de Obed-edom e as pessoas estão dizendo: rei, lá na cidade de Davi, lá em Jerusalém, rei Davi, sabe o que está acontecendo? Deus tem abençoado a família de Obed-edom. Notícia, porque quando você atrai a glória de Deus e honra a glória de Deus, as pessoas vão saber que Deus está contigo. Vai ter notícia para contar, vai ter algo grande para falar, algo extraordinário vai ter na sua vida, que as pessoas vão ver e vai ter notícia para falar. Amém? Vão falar nos jornais. E se os fofoqueiros quiserem falar, não tem problema, vão falar coisa boa. Porque na casa desse homem foi 3 meses e tinha muita notícia para contar. Quando Deus está na sua casa, algo extraordinário acontece, pode ter certeza. Quantos querem Deus no seu lar? Então o que eu quero deixar para você aqui, com certeza Deus já faz parte da sua casa. Com certeza a presença de Deus já está lá. E se não tiver, hoje é a oportunidade. Porque Deus deu oportunidade para 20 anos. Ele não agarrou, ele perdeu, ele não considerou, ele não honrou. Mas deu oportunidade para outro. 3 meses, a história dele mudou. Talvez hoje seja o dia que Deus está dando oportunidade para você vir aqui agarrar a Deus e falar assim: hoje eu saio com Deus daqui e a minha história vai mudar. Minha família vai mudar, minha casa vai mudar, porque se depender de mim, Deus vai ser honrado. Amém? Segredo: honre a Deus e o seu lar vai ser abençoado. Eu quero declarar isso na sua vida. Assim como Obed-edom, a Bíblia diz que Deus abençoa a sua família e em tudo Deus prosperou e abençoou. Eu quero liberar essa bênção sobre você. Amém?